Olá, tudo bem? Eu sou Renato Vieira, mestre e doutor em comunicação. Minha carreira na área de marketing permitiu trabalhar em diversos segmentos empresariais, tais como educação e mercado financeiro. Eu estou aqui como professor dos cursos de pós-graduação de gestão para compartilhar essa experiência e demonstrar como o processo de marketing pode auxiliar na tomada de decisões, na construção de relacionamentos com clientes e na entrega de valor dos produtos e serviços ao mercado. Para começar, temos o conceito de marketing da Associação Americana de Marketing, em que diz que marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade como um todo. Vale destacar que a estratégia de marketing é um processo que determina quais produtos e serviços interessam aos clientes e quais as estratégias que serão utilizadas na comercialização, na distribuição, na logística, na comunicação e no desenvolvimento do negócio. Vamos apresentar para vocês o processo de marketing e o que significa cada uma das etapas no seu dia a dia profissional. Importante que vocês verifiquem dentro do processo de marketing como todo, que compreende, na verdade, várias etapas. Essas etapas começam exatamente na fixação, ou seja, na determinação do cliente, bem como o produto e a visualização do que ocorre dentro da concorrência. Por que essa etapa é tão importante? Você tem que estar em sintonia naquilo que você faz, seja de produtos ou serviços, o que de fato está ocorrendo no mercado. E como é que você vai atender de uma forma adequada por meio de produtos e serviços que tenham valor para esse grupo de clientes ou segmento de clientes que você determinou. Aí, em seguida, vemos o desenvolvimento do produto, o preço, evidentemente tem toda a parte, caso seja um produto fixo, você tem embalagem, tem a distribuição, a comunicação, as vendas, bem como a assistência ao cliente, também chamado de pós-venda. Todo esse processo decorre dentro da empresa, não importa em que área você trabalhe. O importante é que você tenha a visão do todo. E esse gráfico, esse processo, ele serve não apenas para grandes empresas. Na verdade, o processo de marketing, ele é aplicado a todo e qualquer tamanho de empresa, não importa se é uma empresa industrial, uma empresa comercial, uma empresa de prestação de serviço ou até mesmo pequenas e médias empresas. Ou seja, todo esse processo faz parte integrada dentro do conjunto da organização, não importa de que tamanho, em todos os setores da empresa. É muito comum, às vezes, a pessoa me perguntar em aulas o que significa, por exemplo, recursos humanos dentro do processo de marketing. Ora, se a área de recursos humanos tem uma das funções prioritárias, é a atração de talentos, selecionar, treinar, orientar, é lógico que isso vai refletir na qualidade, na prestação de serviços e dos produtos de uma organização. Portanto, quem contrata, quem treina, quem orienta, entra no conjunto com a qualidade vamos dizer, dos recursos humanos que estão dentro da empresa. Portanto, é um exemplo interessante para o conjunto do processo de marketing como um todo. Vamos avançar agora em relação ao cliente. Por que o cliente está na primeira das nossas etapas? Ora, sem cliente não há produto. Sem produtos adequados, não temos como oferecer bons serviços, ou talvez até uma adequada satisfação do mercado. Portanto, temos que prestar atenção nesses dois itens, se o produto diz respeito ao cliente. Vamos ver o exemplo, por exemplo, dentro do nosso contexto, o de um sabão em pó. Qual é a função de um sabão em pó? O sabão em pó, a princípio, é para tornar a roupa mais bem lavada, mais higienizada. Agora, será que o cliente se satisfaz apenas com essa função prioritária, que é apenas lavar a roupa? Aí eu pergunto, e que tal dar-lhe um bom cheiro, dar àquela roupa uma maior maciez e talvez não danificar os tecidos?
Isso significa o quê? Que nós temos um produto que poderia ser muito mais enriquecido e é lógico que isso vai se refletir também no atendimento do segmento de clientes que exige esse tipo de resposta ou esse tipo de solução para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Vamos buscar também no caso dos serviços, fugindo um pouco da área dos produtos chamados tangíveis. Está sendo muito incomum, por exemplo, tratamentos estéticos. Nós vemos clínicas, vemos salões de beleza oferecendo os mais diferentes tipos de produto, de serviço. O importante é que no momento da prestação do serviço, quando aquele cliente estiver sendo atendido, que aquele produto ou aquele serviço estejam de acordo com aquela demanda que está sendo provocada. Eu gosto de ter um cabelo saudável, eu gosto de ter unhas bem tratadas, podemos ter também serviços como massagem capilar, massagem corporal. Agora, os profissionais estão aptos para prestar esse serviço? Os produtos que são colocados à disposição do cliente tem higienização? O profissional que está aplicando aquele serviço, ele está suficientemente treinado e orientado? No final você vai cobrar um preço, e esse preço tem de estar de acordo com a expectativa do cliente, bem como a promessa que foi dada para a prestação daquele serviço. Portanto, produtos e serviços, sendo eles tangíveis ou não, eles têm uma expectativa inicial. Isso vai ser depois comprovado pela qualidade daquilo que está sendo prestado. Vamos avançar um pouquinho no sentido da política de preço. Como é que se fixa um preço? Esse preço ele está principalmente determinado por aquilo que eu ofereço. Eu não posso oferecer algo que não esteja compatível com a qualidade daquilo que eu estou prestando. Se eu presto um serviço de alta qualidade, em geral, o preço acompanha a evolução desse próprio serviço. No entanto, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu coloco um preço muito elevado para algo que não está compatível com aquilo que eu estou oferecendo, é lógico que o consumidor vai se retrair. Ele não vai se sentir bem atendido em função da comparação, preço versus produto. Então, esse preço ele tem que estar compatível também com aquele mercado que eu vou atuar, com aquele grupo de pessoas ou de clientes ou de consumidores para o qual eu vou dirigir os meus esforços. E o que é importante é saber qual o poder aquisitivo desse grupo para o qual eu vou atuar. E normalmente eu seleciono em função de renda, eu seleciono em função de hábitos, de comportamentos, faixa etária. Tudo isso faz parte do conjunto de fatores que eu tenho que analisar previamente para poder adequar o produto, o serviço e o preço que está sendo oferecido de acordo com o perfil de público que está sendo atendido. Em seguida, eu tenho que dar uma cara para esse produto. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos algo que surpreenda. E vocês podem verificar por meio desse slide que alguns produtos já estão presentes vamos dizer, dentro das casas, né, há muitas décadas. Eu só trouxe apenas alguns, estou mostrando apenas alguns, e esses produtos que vocês estão vendo são sinônimos também dentro da categoria. Portanto, você fala muitas das vezes a marca no lugar do produto, e é uma coisa muito comum. Então, uma característica dentro da maneira como o produto se mostra, ele traz o quê? Uma história. E dentro dessa história você traz a lembrança. E é muito fácil quando você entra, por exemplo, num supermercado, você já vai identificar diretamente nas prateleiras aquele produto que tem aquela imagem ou aquela embalagem. Essa forma de identificação torna o produto muito mais fácil de ser reconhecido e, logicamente, o preferido. Então, na batalha também, junto com a concorrência, nós temos o quê? Uma cara ou uma marca, ou seja, a maneira como o produto se apresenta. E essa é uma parte que faz integrada dentro também da comunicação, porque muitas das vezes a pessoa
pensa, né, que a comunicação é apenas feita pela propaganda. Não, o produto também se comunica, a maneira como ele se apresenta, ele se comunica, e é importante que essa visualização esteja exatamente bem próximo do cliente, porque muitas das vezes o fator de decisão é aquilo que se apresenta na cara do cliente, no olho a olho, tá? E essa seleção se torna muito mais fácil na medida que ele conseguir reconhecer a imagem que o produto passa. A imagem pode ser positiva ou não, e esse é um fator importante. Você vai construindo marcas em função da imagem que você projeta. Evidentemente, se junta com a experiência do consumidor. Sendo uma experiência positiva, ele volta a consumir. Não sendo positiva, ele talvez pense. Tá? E se por um acaso houver alguma dúvida, logicamente esse espaço vai ser substituído pela concorrência. Portanto, temos que tomar muito cuidado quando nós colocamos o produto no mercado e qual é a imagem que ele vai projetar e onde entram fatores puramente do design, como também a lembrança pela uma experiência que pode ser bem-sucedida ou não. Um outro fator também importante dentro do processo de marketing, conforme o gráfico que vocês estão verificando, é exatamente a distribuição. Por que a distribuição ela é tão significativa? Ou seja, distribuição, de uma linguagem assim bem simples, significa o local da compra. É onde o produto ou serviço estão disponibilizados. E hoje essa missão está muito mais complexa, porque nós temos lojas físicas e nós temos também a parte virtual. E tivemos aí sucessos imensos, né, de termos de comercialização de produtos, por exemplo, como o exemplo mais recente é a Black Friday, onde um grande volume de pessoas comprou por meio dessa promoção, que se realiza pouco antes do período, vamos dizer, de maior consumo, que equivale ao período natalino, e, no entanto, serve hoje como se fosse um pré-natal. Com isso, muitas pessoas foram às compras, sejam físicas ou virtuais. E o que significa a distribuição? Além do acesso ao produto ou serviço na hora da compra, entra também o fator entrega. E é muito importante que isso esteja muito bem cuidado, muito bem monitorado, porque se um cliente compra em função por acreditar que o produto seja bom, que esteja num preço bastante convidativo e as condições de pagamento também estejam de acordo com a sua necessidade ou expectativa, é lógico que ele pode, de repente, ter uma experiência positiva, porque o prazo que foi prometido para a entrega foi cumprido. Então, se no momento da venda estiver lá, entregamos em 3 dias úteis, e de fato ocorrer naquele prazo de 3 dias úteis, o cliente vai se sentir satisfeito e bem atendido. Agora, se esse prazo for ultrapassado e ele tiver que solicitar algum tipo de apoio para uma reclamação, é lógico que isso poderá ficar comprometido. Tivemos exemplos agora, voltando ao período da Black Friday, de que muitas compras foram realizadas sem problema, principalmente pelos meios virtuais. E, no entanto, onde que realmente houve o problema ou maior número de reclamações? Foi justamente no processo da entrega. Portanto, se você tem parceiros, e quando eu falo parceiros, no caso das empresas, tomem cuidado com as empresas que transportam esses produtos, porque a empresa produz o produto. Para que ele chegue ao consumidor final, é necessária uma logística de entrega, e muitas das vezes essa logística ela não funciona da forma adequada. Isso termina impactando no prazo final. Logo, se esse prazo está ultrapassado, o que vai ocorrer? Existe uma avaliação não positiva por parte do cliente. Por isso que a importância da distribuição é grande, para que o cliente tenha um ciclo se completando na sua totalidade. E o que é importante nesse conjunto, quando nós falamos de avaliação de qualidade? Significa que, quando nós vamos dar ao
ao nosso cliente a informação de que algo está em promoção ou que algo está, um produto que foi lançado ou um serviço que está disponível, para que você, empresa, sustente toda essa cadeia de relacionamento, é necessário que todas as etapas estejam preenchidas. O que são todas essas etapas? Lá atrás nós falamos sobre produto e preço, mas isso é algo inicial. O que vem em seguida é se de fato o consumidor se atraiu por essa proposta, ou seja, o produto adequado dentro de um preço que ele considere que realmente está compatível com aquilo que está sendo oferecido. Lembrando que quando você trabalha com parceiros, é importante que haja uma aproximação com esse parceiro. Vamos dar um exemplo. Eu sou indústria de alimentos, produzo o quê? Produtos que serão consumidos por uma ampla camada de consumidores. No entanto, para que o produto esteja disponível, é necessário que eu feche um acordo de fornecimento com aqueles que de fato vão vender o produto lá no ponto de venda. E se eu não tiver uma avaliação de quem de fato está fazendo as vendas, como são feitas, como o produto está exposto, isso poderá fazer com que haja uma depreciação daquilo que eu estou fazendo. Ou seja, muitas das vezes você tem excelentes produtos que, infelizmente, estão sendo maltratados lá no ponto de venda. Portanto, essa etapa do fornecimento, ou seja, esse contato direto com o consumidor é extremamente importante. Por outro lado, a logística de entrega, ela faz parte, como nós vimos agora há pouco. Se eu vendi, tenho que entregar. Entregar em que prazo? No prazo que foi prometido no momento da venda. Esse ciclo se completa com a central de atendimento. Só que a central de atendimento, em boa parte das ocasiões, muitas das vezes para dar o quê? Não só uma orientação, mas também atendimento de reclamações. E essas reclamações, em geral, elas vêm junto com o fato de não ter cumprido com alguma das etapas daquele processo que nós vimos agora anteriormente. Então é importante que nós tenhamos um atendimento a cliente bastante eficaz, esse atendimento tem que estar muito próximo e, de fato, resolver aquilo que o cliente efetivamente foi levado ao contato. É importante também frisar que a central de atendimento é como se fosse uma antena. O que é uma antena? Antena que seja capaz de captar satisfação e insatisfação. E nesse momento é importante que, desprovido de qualquer vaidade, que todas as empresas, não importa que tamanho, elas aprendam com aquilo que o cliente está dizendo. Se um produto foi lançado, a título de exemplo, e ele não teve uma aceitação imediata por algum problema na sua produção, e olha que isso não é difícil de acontecer. Mesmo que a empresa tome uma série de cuidados prévios, haja toda uma fase de teste, às vezes você pode ter um produto que efetivamente não atendeu aquilo que é a expectativa. E olha que você colocou o produto na praça, você fez a comunicação, colocou um preço, vamos dizer, compatível e, no entanto, a experiência não foi positiva. Pois bem, nesse momento, a central de atendimento, ou a central, vamos dizer, de contato com o consumidor, se for o caso, ela pode captar a impressão inicial, ou também, vamos dizer, das outras etapas, para poder o quê? Orientar a empresa na sua correção. Então, é importante que nós vejamos a central de atendimento como uma antena capaz de sintonizar a empresa, tá, com o seu cliente final. E isso faz com que haja uma aproximação de interesse e também um fator de correção, caso haja alguma coisa a ser corrigida. O importante dentro desse contexto é que o ciclo de relacionamento, ele não se encerra em cada etapa, muito pelo contrário. Nós vamos ter sempre a volta para a origem, ou seja, se um produto foi lançado e ele merece ser corrigido, nós vamos corrigir, logo eu volto lá para o início. Se um produto teve algum problema na sua entrega, volta para aquele momento da entrega. Se o preço não está compatível com o produto ou serviço que está sendo ofertado, voltamos para o fator de correção de preço.
Ou seja, todas essas etapas que foram colocadas, elas se movem e voltam sempre ao ponto em comum, ou seja, é importante que a empresa esteja atenta a todos os passos. E esse é o grande trabalho de marketing. Talvez a importância do marketing seja cuidar do cliente e particularmente do processo que a empresa montou como um todo. Às vezes me perguntam, o que a área financeira pode contribuir, por exemplo, para o trabalho de marketing? Se é atribuição, por exemplo, da área financeira, efetuar cobranças através do seu departamento de cobrança, imagina se alguns boletos saem errados ou mal calculados, ou talvez não sejam entregues. E olha que não é difícil isso ocorrer, na medida que nós temos alguns problemas de logística de entrega de documentos, seja por conta de greve, seja por conta de algum fenômeno localizado principalmente nas grandes cidades, bairros de difícil acesso, e aí a pessoa deixa de pagar, a pessoa que não recebeu a fatura, ou a pessoa não recebeu o boleto, tudo isso causa uma impressão dentro do conceito do consumidor. Outra coisa também muito importante é que o consumidor, para ele repetir a experiência de consumo, ele vai reavaliando todas essas etapas constantemente. E não se enganem, as empresas hoje têm um nível de concorrência muito maior do que tinham no passado. Nós temos muitas empresas ofertando praticamente produtos, não vou dizer exatamente igual, mas vamos dizer que podem ser substituídos, ou vamos dizer pela similaridade. Isso faz com que o consumidor ele pense e repense a cada momento do consumo. Por isso que a marca é importante, é por isso que o atendimento é importante, por isso que a logística é importante e todos os fornecedores que são tradicionais como produtores, vamos dizer, de algum tipo de serviço para a empresa produtora ou intermediário entre a produção e o consumo, que eles sejam frequentemente monitorados. É muito difícil ocorrer uma insatisfação no ponto de venda e isso não repercutir sobre o produto, mesmo que não haja uma responsabilização direta. Se eu, por exemplo, produzo, vamos dizer, agora há pouco citei o exemplo do sabão em pó, vamos dizer que ele esteja colocado ou exposto de uma forma inadequada, ou então que ele esteja fora vamos dizer, do espaço dedicado àquela marca, ou simplesmente jogado no chão. Tudo isso faz com que o consumidor tenha uma percepção que pode não ser exatamente positiva. Por isso é importante, e friso, marketing ele deve ser praticado por todos os setores da empresa, não importa exatamente qual. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha no atendimento, e eu já tive essa experiência em outros locais, quando entrei, por exemplo, no hospital. No momento em que eu chegava vamos dizer, fui de táxi, né, e estava para entrar no hospital. A pessoa do vigilante que se encontrava, da segurança, né, que se encontrava exatamente na porta do hospital, foi de uma extrema gentileza, dando um bom dia, boa tarde. E com isso, naquele momento, ele na verdade, o quê? Uma espécie de cartão postal daquilo que está por vir adiante. Mesmo que essa entrada do hospital possa ser uma cirurgia, uma visita, ou talvez algum tipo de informação. Mas naquele momento, aquela pessoa, ela está sendo o quê? O cartão de entrada para toda a estrutura de serviço. E normalmente esse tipo de serviço se trata o quê? De uma mão de obra contratada de terceiros. Agora, quando a pessoa fala assim, mas a mão de obra é de terceiro, sei lá, para justificar de repente o mau atendimento. Não. Ela também faz parte do processo da empresa. O fato de você contratar serviço de terceiro jamais poderá ser justificativa para não prestar um bom serviço ou a colocação de um bom produto. Nesse caso, temos que também tomar cuidado com a aparência, vamos dizer, dos locais onde os serviços, onde os produtos são vendidos. Por isso que a escolha desses locais tem que estar compatível com o perfil de público. Imagina eu vender um produto, por exemplo, de alto luxo, num local que
não corresponde com aquela expectativa do cliente. Ou seja, aquele cliente que está habituado com poder aquisitivo para tanto, ele vai se sentir prejudicado, porque você compra, às vezes, muitos desses produtos de luxo também dentro de uma noção de status. E uma pessoa talvez não vá até esse local que não tenha sido escolhido adequadamente, de acordo com a natureza do produto. Ou seja, você tem aí uma grande quantidade de informações e de ações que permitem rever a cada momento o que são as ações de marketing e que resultados poderão se traduzir para a empresa e particularmente para aquela organização. Por fim, nós temos hoje, cada vez mais, o chamado consumo consciente. Por que é tão importante hoje para as empresas o consumo consciente? Mais do que nunca, a sustentabilidade está no ar. As pessoas, às vezes, compram em função daquele produto ser biodegradável, ou não poluir o meio ambiente, ou porque não tem uma prática abusiva, e olha que nós temos muitas queixas que normalmente vão para o PROCON e até mesmo, dependendo do caso, para a decisão jurídica, né? Maior respeito ao consumidor, esse é um ponto muito importante, e também maior personalização. O cliente ele quer se sentir único, portanto, dentro do conjunto do marketing, tá? Esses aspectos vão tendo cada vez maior peso na balança. Agora, lembrando sempre que o marketing deve se integrar em todos os setores da comunicação. Não importa em que área você trabalhe. Lembrando que o resultado final depende o quê? Do resultado do conjunto da organização. Os vários setores integrados, se comunicando da forma adequada, vão trazer, de fato, o resultado esperado, não só para o produto ou serviço oferecido, como também vão se traduzir na satisfação do cliente e no retorno que ele vai ter a partir dessa experiência positiva. O que é importante é que todas essas dicas que nós conversamos agora, né, nessa apresentação, elas possam se inserir na sua realidade. E tenho certeza que, independente do setor que você trabalhe, seja ela uma grande ou pequena empresa, seja você empregado, seja você um empreendedor, em todas as situações entra o processo de marketing. Lembrando que marketing integra o quê? A produção de um serviço ou de um produto diretamente para um cliente que vai consumi-lo. E nesse intervalo, nesse caminho, você tem o quê? Uma ponte que vai ligar a empresa ao consumidor final e vice-versa. Porque o consumidor hoje, ele também dá dicas, ele também dá opiniões, ele também dá diretrizes e que podem ser aproveitadas para aperfeiçoamento. Isso se chama personalização, isso se chama relacionamento. E cada vez mais temos que prestar atenção para ofertar produtos e serviços de valor. Espero que toda essa apresentação tenha feito sentido para você. Esperamos que você venha para o nosso curso, onde nós vamos detalhar tudo isso nas nossas aulas, nos nossos exemplos, nos nossos exercícios e na convivência com os demais colegas. Porque marketing é realmente o trabalho para todo e qualquer tipo de organização. É, acima de tudo, uma técnica que vai integrar os mais variados setores, onde nós vamos buscar clientes, vamos buscar resultados de venda, vamos buscar, acima de tudo, a integração entre a empresa e a sociedade e os clientes como um todo. Tá? Muito obrigado e espero que tenham gostado.